CNN. 16h50. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria para condenar o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Nesse momento, o ministro Flávio Dino está votando também, mas formou maioria para condenar o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Então, a gente viu aí já votos de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Agora, quem fala no momento é Flávio Dino. São imagens ao vivo do Supremo Tribunal Federal. Votação da primeira turma, condenando Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no processo. Esse processo está tramitando a revelia, o julgamento também a revelia de Eduardo Bolsonaro. Isso significa que Eduardo Bolsonaro não se manifestou nesse processo, não constituiu advogado, mas mesmo assim ele foi, sim, defendido, porque todo réu tem direito à defesa, então a própria Justiça constituiu um advogado, no caso um defensor público. A Defensoria Pública da União, inclusive, argumentou nesse processo e argumentou que ele não teria sido devidamente citado nesse processo, já que ele mora nos Estados Unidos e que essa citação deveria ter sido feita por carta rogatória e não por edital, como foi feita aqui no Brasil por edital, por ele não ter sido localizado. A Justiça, que fez essa citação por edital, alegou que Eduardo Bolsonaro estava em lugar incerto e não sabido, e por isso houve essa citação por carta rogatória. Mas, apesar desse argumento da Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal entende, então, forma a maioria, entende que Eduardo Bolsonaro é culpado no crime de coação no curso do processo. E qual processo a gente está falando? Estamos falando da votação da trama golpista, em que Jair Bolsonaro, ex-presidente e pai de Eduardo, era réu. E aí a corte entende que Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos e atuou junto ao governo de Donald Trump para tentar interferir nesse processo, ou seja, para amedrontar, coagir ministros do Supremo, articulando lá dos Estados Unidos junto ao governo Trump, o cancelamento de visto de ministros do Supremo, a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e também a esposa dele, né? Estava tentando ali também a esposa dele, Viviane Barsi, advogada. Então, agora, esse resultado formando maioria com os votos de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e, nesse momento, quem fala ao vivo é o ministro Flávio Dino. Yuri. O último a votar, inclusive porque é o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e com isso, né, e é ainda a expectativa de se ele deve acompanhar o ministro Alexandre de Moraes nos outros julgamentos, como você mencionou, Débora, da trama golpista. Foi uma tendência de Flávio Dino acompanhar o relator. Enquanto a gente acompanha, espera o desfecho dos votos, depois vai haver a dosimetria. A Larissa Rodrigues vem para a tela conosco nos trazer uma primeira avaliação, uma sentença esperada, né, de formação de maioria pela condenação, mas é mais uma questão jurídica que pode ter peso também no processo eleitoral deste ano aqui no Brasil, Larissa. E o quanto isso pode ser usado nas eleições mesmo, né? Tem dois detalhes importantes que vale a gente enfatizar dessa condenação agora. Já era esperado, né, pelos membros da primeira turma, pelos posicionamentos da ministra Carmen, do ministro Dino, que a gente vê agora, de Alexandre de Moraes, a gente já esperava esse tipo de condenação. Mas, por outro lado, o questionamento é o quanto esta condenação, na prática, vai se transformar de fato numa condenação. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos já há algum tempo, não demonstra vontade ou intenção de retornar ao Brasil,
a não ser que a gente tenha um resultado nas eleições de outubro que ele considere favorável, que seria a eleição do irmão dele, por exemplo, para a presidência. Se isso não acontecer, a intenção é que ele continue, ele tem dito isso em entrevistas, conversou com a Débora, em postagens nas redes sociais, dessa intenção de continuar nos Estados Unidos. Então, talvez essa condenação não se transforme de fato numa pena na vida de Eduardo Bolsonaro. Por outro lado, dentro do Supremo Tribunal Federal, que a gente tenha um entendimento de que um recado está sendo passado com essa condenação, do que de fato como está sendo e como está agindo, né, como teria agido Eduardo Bolsonaro e seus aliados ali nos Estados Unidos, diante também do que eles chamam ali de uma junção contra a soberania brasileira. Então é um resultado esperado, agora confirmado, mas há questionamentos na prática, o quanto será penalizado Eduardo Bolsonaro e principalmente se isso vai servir de munição para as campanhas, tanto para a defesa, né, ali do lado dos bolsonaristas, como Flávio Bolsonaro se posicionará diante disso, e também do lado de Lula e dos demais adversários se usarão isso politicamente nos discursos nessa pré-campanha e no decorrer da campanha, é claro.